Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o AFA e esse é o Espaçonave, um espaço para você navegar no universo da arte. E hoje eu vou dar uma dica para quem tem dificuldade de usar aqueles livros de desenho na hora de aprender a desenhar. Bom, gente, então isso aqui sou eu tentando desenhar essa cabeça aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Tipo, vou começar desenhando o quê? Né? Vou desenhar esse retângulo aqui, eu vou prestar atenção nas divisões, tentar entender quantos centímetros tem cada quadradinho desse. O que eu faço? Né? Então, essa que é a dúvida que muitos de vocês podem ter também. E eu, de fato, não sei, não vou decifrar exatamente o que está acontecendo aqui. Eu vou fazer o que eu faço, né? O que eu faria se eu estivesse nessa situação. A gente vai tentar copiar isso aqui, né? Então, vou usar essa estrutura aqui retangular para me dar uma base, né? Vou tentar ver se assim fica mais fácil. Então, olha, vou desenhar aqui essas laterais aqui. Tá. Então, eu percebo que tem uma linha aqui no meio, né? Então, vou traçar uma linha aqui no meio. Mas percebo que como é muito difícil saber se a coisa tá certa, né? Exata, né? É tudo tão exato, percebe que os quadrados aqui são perfeitos, né? Então, será que eu devo seguir essa perfeição toda e de que jeito que eu consigo, né, fazer isso sem uma régua, por exemplo, medindo de fato? Então, vou aqui simular, né, a partir da minha visão mesmo, essas linhas, né, essas linhas tracejadas aqui para ver se elas me ajudam. Né, então aqui tem uma divisão dessa linha aqui que representa o topo aqui do cabelo, aí tem essa linha aqui que é da sobrancelha, essa do olho, essa do nariz, essa da boca, né? Dá para perceber isso aí. E tem essas linhas aqui na vertical também, né? Então, sei lá, vamos fazê-las também aqui, colocar uma linha, nem estou entendendo exatamente o que essa linha representa, pode ser o maxilar lá embaixo, né? Então vou tentar duplicar aqui. Aí tem mais uma entre aquela linha e o meio. Tá, então já temos as linhas todas aí. E agora, a gente tem que colocar a cabeça aqui dentro? Sim, né? Então como fazer isso? Vou tentar pegar essa linha aqui da cabeça e fazer esse arco aqui seguindo essas orientações aí. Pronto, agora vou tentar desenhar essa orelha. Encaixar pelo menos a estrutura dela, né? Aqui, percebe como já está ficando bem diferente, né? Esse que é o que me frustrava muito. É que eu ia tentando seguir exatamente o que eu estou vendo, mas sem essa precisão da medida e tal, não sai correto, porque aqui no exemplo aqui, né, a gente percebe que está tudo muito calculado e o meu desenho já foi feito meio que de cabeça aqui, né, à mão, sem uma medição exata, então está tudo meio aproximado. Mas como vocês devem imaginar, eu não tenho muita vontade de ficar desenhando com régua e medindo e tal, né? Isso aí para mim parece algo muito
do campo das exatas, né? E não é exatamente isso que eu quero desenvolver quando eu penso no desenho. O que eu faço agora? Vamos colocar o nariz. E aqui tem umas outras linhas que determinam os tamanhos do olho e tal. Então, essa linha central corresponde a essa linha aqui. Então, tem uma linha aqui. Isso aqui é dividido meio que no meio. Igualmente aqui desse lado. Então, aqui mais ou menos é a bolinha do olho. E o olho, ele vai estar nessa parte aqui. Aí a sobrancelha, olha só, vem desde aqui. Agora eu vou fazer aqui o nariz, então vou usar essa linha que ele marcou lá, para ser mais ou menos o tamanho. Você vê que já está torto, né? Mas como eu faria isso de primeira, né? Sem conhecer esse esquema, perfeitamente sem ter marcado, né? Ter feito todas as medições aí de forma bem precisa, com uma régua e tal, não daria muito certo. Então, aqui a gente vê que precisa, né, ter uma correspondência muito exata para que saia direitinho, para que saia igual, né? Você vê que tem uma baita diferença já. Mas vamos continuando. Aí você vê que a boca que ela está compreendida dentro dessas linhas aqui, né, que correspondem ao centro do olho. E aí como que eu posiciono isso? Aqui é o centro, então vamos começar pelo centro dela. Da boca, né, no caso. E aí eu faço o lábio agora. Tem umas linhazinhas. Agora aqui as linhas da orelha, né? E aí tem aqui o cabelo, né? Tal, que sobrepõe e sobrepassa o quadrado, esse retângulo, na verdade, inicial aí. Então, tá, mais ou menos aqui tá meu entendimento dessa estrutura. E aí, o que vocês acharam? Foi interessante construir dessa maneira? Vou mostrar agora como é que isso se torna útil para mim, então, né? Vamos dizer assim que eu consegui decifrar o que está descrito aqui. E agora eu preciso desenhar uma cabeça sem olhar isso aqui, porque agora eu já estou praticando, já estou fazendo. Como que vai sair? Vamos ver. Bom, gente, então vamos lá. Vamos ver se eu consigo reproduzir aquilo que eu acabei de aprender, né? E ver se isso é útil quando eu estiver desenhando, sei lá, um quadrinho, por exemplo. Será que para fazer a cabeça de um personagem eu fazer a cabeça desse jeito, será que seria útil? Então, vamos lá. Eu tentei aí fazer um retângulo mais ou menos parecido, pelo que eu me lembro. Eu acho que
o ideal seria dividir isso aqui pela metade. Aí aqui, pelo que eu me lembro, eu tenho que fazer uma divisão de partes iguais. Não tenho certeza, mas vamos fazer assim. Agora já não me lembro muito bem onde que tinha que ser feito essas outras linhas. Acho que uma era aqui do cabelo. Acho que era isso. E aí eu vinha, tá vendo? Eu já não me lembro mais como que eu tenho que fazer. Eu acho que eu vinha daqui e aí encostava lá no topo. E aqui é onde que... eu não faço a menor ideia como prosseguir. Então eu vou apenas seguir meu instinto aqui e fazer qualquer coisa. Eu lembro que eu fiz a orelha. Acho que tinha uma relação. Tá vendo, gente? Simplesmente copiar aquilo não me dá noção de entendimento. Eu não consigo entender o que cada linha significa. Então já percebo que eu preciso fazer um entendimento daquilo de uma forma que eu possa usar, né, esse entendimento. Aqui eu estou fazendo tudo de qualquer jeito, porque já perdi completamente a utilidade dessas linhas aqui. Então, se eu tivesse uma noção melhor do que cada linha representa, né, eu poderia tirar um proveito maior, né, entendimento maior. Apesar de que dá pra ver que alguma coisa que se aproveita, né? Apesar de estar fazendo assim um pouco rápido. Mas a gente tem aqui até que uma representação interessante, né? Uma disposição dos elementos aí. Mas o que isso tem a ver com isso, né? Você vê que está muito diferente, né? Realmente. Se eu aproximar aqui os dois, né? Então, é porque você vê a base, né, o tamanho do retângulo, ele vai determinar o tamanho, né, da cabeça, a sua altura e tal. Então, qual que é o ideal? Eu teria que medir isso em relação a essa proporção, né, para ter uma noção exata de qual que é essa proporção. Então, eu tenho que tirar uma razão, né, porque imagina, se isso der X centímetros, se isso der Y centímetros, cada vez que eu vou desenhar num tamanho diferente, né? Eu não vou desenhar exatamente daquele tamanho. Então tem que tirar uma proporção, né? Então, tipo, vamos dizer que seja essa proporção aqui. Então aqui tem X, aqui tem Y. Então cada vez que eu aumentar, eu tenho que criar na mesma proporção, né? Então isso é bem complexo, é bem da área das exatas, né? Então, não tem um jeito mais fácil de fazer isso. Como é que a gente internaliza, como é que a gente descobre o melhor jeito de fazer isso de uma forma prática, né? Não uma forma muito metódica ou quase que impossível.
Vamos ver o que eu tenho para sugerir para vocês. Então, uma coisa que eu comecei a fazer e eu sugiro que vocês façam também é começar a tentar aplicar aquelas fórmulas, aquelas regras que a gente vê nos exercícios, nos livros e tal, em fotos, né? em exemplos visuais, para a gente testar o que significam essas proporções, né? O que aquelas linhas estão querendo representar. Então eu vou tentar encaixar aqui aquelas orientações lá que a gente viu. Então vamos reparar como que é esse retângulo aqui, né? Através da foto. Eu estou pegando lá o topo da cabeça com o cabelo já, né? Porque eu não sei exatamente aonde que seria. Vamos tentar, vou baixar aqui um pouco. Vou tentar fazendo na mesma camada. Isso não é legal. Vamos lá. Agora eu vou fazer tentando respeitar ali a linha da cabeça. Então vou tirar um pouco ali do cabelo. Encostar ali a linha na orelha. Agora eu vou passar aqui no centro. Então eu estou olhando também para o retângulo agora, tá? Para tentar calcular aqui qual que vai ser o meio, tá? E agora eu vou dividir no meio aqui. Certo? Vou trazer a imagem para a gente conferir. Então tem essa linha aqui no meio, tem essa linha aqui no meio. Agora tem uma linha mais ou menos aqui, que seria o quê? A linha do cabelo. Então eu vou marcar onde estaria a linha desse cabelo aqui, né? Desse caso aqui. Aí tem uma linha na orelha. Repara que não vai corresponder, certo? Tem essa linha aqui abaixo da orelha, que ficou exatamente no meio, e aqui passou na linha dos olhos, e aqui não está passando. Então tem a linha do nariz aqui. Então tem a linha do centro da boca. Vou apagar aquela linha ali do meio e vou traçar uma linha correspondente aos elementos. Então, por exemplo, aqui tem a ponta da orelha. Aqui tem o centro dos olhos. Repara que é praticamente a mesma linha. O que mais centro? Aqui eu tenho o começo aqui do maxilar. Aqui eu tenho a lateral aqui do olho. Aqui a lateral do outro olho. Que aqui corresponde, você vê, ao nariz, né? O comecinho aqui do nariz. O que mais que temos aqui? É isso, certo? Então vamos apagar aqui a foto e essa outra imagem aqui eu vou apagar. E aqui a gente tem essa estrutura aqui, certo? Que eu vou deixar aqui do mesmo tamanho.
para a gente comparar. Então reparem como essa estrutura aqui ela é diferente da estrutura da proposta, né, do exercício, né? Então vou desenhar aqui o rosto usando essa estrutura para a gente ver a diferença prática, né, dessa estrutura aí para que a gente tinha. Pronto, gente, então fiz aí a cabeça usando essa estrutura aí baseada na foto, né? E vocês veem que o resultado é também bem possível, né? Bem plausível. Isso aqui está parecendo aí uma cabeça de uma pessoa. Então, o que eu quero demonstrar com isso? Que esses esquemas aqui, eles não são a única possibilidade de representação. Né? Imagina que isso aqui é uma fórmula, né? um limite muito exato, muito preciso. Qualquer diferença poxa vida, tantas podem ser as diferenças, né? De etnia, de pessoa para pessoa, de idade, de ângulo, né? Isso aqui já vai mudar, essa estrutura aqui já vai mudar. Então, para que ela serve no final das contas, né? Você vê que ela dá uma noção de espaçamento entre os elementos que você pode considerar. Então é como se isso aqui fosse uma grande simplificação do que pode ser a natureza. Então a minha sugestão é tentar aplicar essas estruturas aqui em exemplos reais e não ficar usando isso aqui como a forma de construir cabeças, e sim usar essa estrutura para estudar exemplos específicos. Quer ver mais exemplos?
Bom, uma vez que você já entendeu, né, como que essas linhas aí elas se dispõem e o que elas representam, você consegue de repente usar isso mais livremente, né? Então daria para você desenvolver aí de cabeça, né, criar uma proporção qualquer aí, né, uma proporção qualquer e fazer o desenho da sua cabeça do jeito que você quiser. Então, vamos tentar repassar aqui. A gente fez aí, ó, as laterais aí desse retângulo. A gente dividiu aí no meio na vertical. Agora a gente vai dividir no meio na horizontal. Então, não importa. Vamos colocar essa linha do cabelo bem aqui para baixo, né? A gente vai ter aqui a linha do maxilar. Vamos colocar aqui, vamos só espelhar, né? Tentar manter essa mesma distância. De repente, ó, a linha do nariz, vamos colocar bem para cima. A linha da boca aqui. Aqui que falta a linha da orelha. Passando aqui. E aqui a linha final da orelha, né? Junto com o nariz. Pronto. Não, agora vamos aqui, ó, no meio aqui colocar o olho, ou seja, vai ficar um pouco diferente daquele padrão, certo? Mas vai ser um rosto que a gente vai fazer independente dessa estrutura, quer dizer, daquele formato específico de rosto, né? Então vamos desenhar aqui para ver se é possível fazer alguma coisa com essa estrutura. Bom, viram que uma vez que você entenda, né, o que significa essas linhas, você consegue brincar, inclusive, né, fazer isso tem um sentido prático dentro do seu desenho, né, criando coisas que você vai utilizar, né, para os seus projetos, para os seus trabalhos, seus desenhos, né, particulares. Então, entender o que aquela malha lá, na verdade, representa alguns pontos específicos do rosto e que você pode manipular isso para conseguir ter uma boa utilização aí dentro do que você quiser fazer, tá certo? Bom, pessoal, então a ideia de usar essa grade aí, esse esquema, é possibilitar uma padronização, né, no espaçamento e no posicionamento dos elementos dentro do rosto aqui no caso, né? Mas você pode usar isso para quando você estiver estudando o corpo humano também. Então você vai, por exemplo, precisa desenhar o mesmo personagem várias vezes, né? Com movimentos diferentes, com ângulos diferentes. Então você pode utilizar esse esquema, estabelece aí quais são os elementos-chave que você quer marcar, né? E sempre que você estiver desenhando esse personagem, você utiliza esse esquema para fazer a sua forma, né? Para desenhá-lo. Então você consegue manter um padrão. Então, por exemplo, você quer desenhar esse rosto que você está desenvolvendo em uma outra angulação, quer colocar ele de lado, né, mais angulado, só rotaciona, né, esse esquema que você desenvolveu seguindo aí as orientações de proporção, né, mantendo as proporções, né,
e que você vai conseguir ter essa base bem estruturada, certo? Então, a minha sugestão, então, é, a partir daquilo que você consegue ter de exemplo, nesses livros e revistas de desenho e tudo, faça uma interpretação disso, né? Faça um entendimento disso, coloca isso num contexto, tenta aplicar isso em algum contexto prático para você conseguir manusear essas ferramentas que estão sendo colocadas aí. Senão fica só uma espécie de leitura impossível, porque se trata de elementos visuais que a gente bate o olho e não consegue interpretar e decifrar totalmente. Isso aí é para a gente aplicar, tentar entender dentro do próprio contexto do desenho. Então, é aplicando e realizando essas estruturas, essas fórmulas, tudo isso dentro de algum contexto aí prático, que vai te dar uma noção de desenvolvimento, né? Para você conseguir usar isso como uma ferramenta, tá bom? Espero que tenha sido útil. Se você puder ajudar aí com um like, com um comentário, com um compartilhamento, é muito importante, a gente agradece. E se você tem interesse em desenvolver, né, o seu desenho ainda mais, a gente tem um curso voltado para quem está realmente querendo aprender a desenhar do zero, pode ser totalmente iniciante, ou já pode ter uma noção e quer aperfeiçoar, quer aplicar mais inteligência, né, no processo do estudo do desenho para conseguir, de fato, criar os seus desenhos, as suas imagens, os seus projetos. Então, dá uma conferida aí que eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o nosso curso, e que agora em novembro, né, a gente vai fazer uma promoção aí, vai colocar 50% do preço original, ou seja, a gente vai dar 50% de desconto. Então, não marca bobeira, aproveita que tá num preço ótimo. Tá bom, gente? Então, grande abraço para todo mundo aí, até a próxima e tchau!